Vai ter Monte Maria, Agora. Bom dia, pessoal. estamos no ar, Posso fazer uma mensagem? Fala, Caetano, fala. Isso, fala a mensagem, vai, que eu quero escutar, vai. Bom dia a todos do canal do professor Marcelo. Você está assistindo o Marcelo? Uma graça ele, né? Ô, professor, você tá bom hoje? Camisa da Costa. Eu lembro. Mirela, eu sou um cara elegante. Pessoal, vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, desculpa, tá, gente? Há um pouquinho a demora, mas... Fica melhor assim? Ou assim? Não, e o pior é que isso vai pra rede, gente. Isso que é pior de tudo. Fala, boy. Pessoal, sério, vamos lá. Eu falei sobre o contexto histórico do Maquiavel. Estão lembrados, pessoal? Pois bem. Só retomando um pouquinho para que a partir daí possamos dar sequência ao projeto político segundo Maquiavel. O contexto histórico de Maquiavel foi bastante propício para o desenvolvimento de novas modalidades de pensamento. Laquim, ao mesmo tempo que foi propício, porque Maquiavel vai viver numa época pensadores que eram considerados como livres e independentes, eles estavam com a sua liberdade de expressão completamente castrado. Por quê? Pela igreja. Nessa época a igreja não aceitava nenhuma nova modalidade de pensamento. Não aceitava outra modalidade de pensamento que não fosse o pensamento que estivesse vinculado à religiosidade. E aí nós tivemos artistas, escultores, cientistas e principalmente políticos que foram perseguidos nessa época. A Itália de Maquiavel era uma Itália fundamentalmente fragmentada em 17 zonas, ou seja, 17, entre aspas, reinos. E estes reinos, como eu disse, eram reinos independentes entre si. Ou seja, esses reinos eles possuíam a sua autonomia, né? Eles possuíam seu governo próprio, eles possuíam um exército próprio, eles possuíam um sistema econômico próprio, eles possuíam um judiciário próprio, possuíam um governo próprio, enfim, tudo era característico e próprio daquele reino. Eles possuíam também a liberdade de comercializar uns com os outros. E dali, nesse momento histórico, por incrível que pareça, para que um reino pudesse exercer um certo domínio sobre o outro, esses reinos, ou seja, esses principados, viviam em constantes guerras, em constantes desavenças. Lá no Príncipe, o Maquiavel vai falar sobre os principados. E ao falar desses principados, ele vai dividir os principados em duas categorias. Anotem aí. Principados mistos. Era o primeiro. E os principados hereditários. Bom, como o próprio nome está dizendo aqui, principados mistos. Por quê? Por que eles foram chamados por Maquiavel de principados mistos? Por uma razão bastante simples e óbvia. Eles são principados mistos porque, na sua pré-história, aquela extensão de terra, ela foi conquistada através da força, através da luta armada. Ou seja, é mais ou menos o mesmo papel do grileiro, aqui dentro do contexto do Brasil. Estão lembrados? No começo do século XX, aquelas famílias tradicionais, burguesas, aqueles nobres, eles
para ampliarem a sua riqueza e ampliarem o seu patrimônio, eles grilavam as terras dos outros. A princípio eles ofereciam pagamento pelo sítio, pela fazenda, né, daquela pessoa. E a pessoa se recusava, por quê? Porque era o único meio de ganho dele. O que acontecia? Como ele estava expandindo, né, o seu patrimônio, a sua propriedade, ele ia lá, matava toda a família e se apossava da terra. Mais ou menos isso que estava acontecendo naquele momento histórico, né? Esses nobres grilavam essas terras. Por isso que eles eram chamados de principados mistos. Só que com detalhe, com o passar do tempo, essas famílias foram ficando cada vez mais ricas e mais poderosas. E de principados mistos, estes principados passaram a ser chamados de principados hereditários. Por quê? Porque a riqueza era passada de pai para filho. E um exemplo simples, nós temos o Principado de Florença. Para a história do Principado de Florença, vocês vão ver que quem mandava, né, o fundador do Principado de Florença foi Cosimo Médici. Cosimo Médici vai viver por volta do meados do século XV. Pois bem, quem foi Cosimo Médici? Foi um condottieri. Era esse o nome que era usado na época, condottieri. O que eram os condottieres? Era uma espécie de mercenário, chefe de milícia. Eles eram contratados pelos senhores feudais para cuidarem das fronteiras deste feudo ou destes feudos. Com o passar do tempo, esses camaradas foram ficando ricos, né, e foram de protetores daquelas terras, eles passaram a ser, adotar o papel de grileiro, ou seja, de guerrilheiros. Eles guerreavam contra aqueles senhores que até então eles defendiam, eles cuidavam de suas posses e de suas terras. E muitos deles conseguiram matar as famílias desses senhores feudais e se apossar dos bens, do patrimônio, enfim, de toda a sua riqueza. Cosimo Médici era um desses. Por isso, entendeu, que Cosimo Médici era a família mais rica e mais poderosa de toda a Itália, sobretudo da Florença, porque o Principado de Florença, que foi um dos primeiros principados, foi tomado na base da força. A princípio, o principado ele é misto, depois ele deixa de ser misto e se transforma em hereditário. É misto no sentido de que ele é conquistado, hereditário no sentido de que essa conquista, esse patrimônio, essa riqueza é passado de pai para filho. E o exemplo do filho, Lorenzo Médici, ou Lorenzo ou Magnífico. Tá claro isso para vocês, gente? Oi? Bom, ele era misto, Mirella, no sentido de que ele, lá na sua pré-história, essas extensões de terras que até então eles defendiam, né, eles tomaram essas extensões de terras, eles tomaram essas posses. Por quê? Porque eles estavam acumulando cada vez mais riquezas, porque eram mercenários, eram condottieres. Cosimo Médici é um deles. Mas a questão é, só repetindo, com o passar do tempo, eles vão se enriquecendo cada vez mais, os grileiros, os fundadores vão morrendo, e o patrimônio vai passando de quê? De pai para filho, ou seja, antes dele ser hereditário, ele é misto. Ele é misto a princípio e hereditário consequentemente. Tá claro isso para vocês? Só que esses principados, eles estão em constante guerras, desavenças, conflitos. Está lá no PI. Maquiavel vai falar sobre isso. Não só esses principados, mas também como esses ducados. É claro que os ducados, na época de Maquiavel, tinham menos importância do que os principados. Os principados estavam em maior evidência. Essa é a grande questão de Maquiavel. É aí que se dá a ação política em Maquiavel. Tínhamos vários principados, Principado de Milão, Principado de Florença, Principado de Nápoles, e dentre esses principados, o mais poderoso de todos eles, qual era? O Estado Pontifício, que não era considerado como um principado, mas um Estado, né, religioso, um Estado fundamentalmente voltado para atender as necessidades da cristandade, ou seja, era no Estado Pontifício que abrigava a sede da Igreja Católica, que hoje é o Vaticano. Percebe que
Nessa época a igreja ainda era uma instituição poderosíssima, e diga-se de passagem, a instituição mais poderosa de toda a Europa. Pois bem, partindo desse princípio de que o Estado Pontifício era o Estado mais rico e mais poderoso de toda a Europa, e também do princípio de que a Itália estava fragmentada, Maquiavel vai propor uma modalidade de filosofia política. Qual modalidade é essa? Bom, Maquiavel defendia a ideia de um Estado nacional, ou seja, defendia a ideia de um Estado unificado, não um Estado fragmentado, principados e ducados. Não que os principados e ducados devessem deixar de existir. Não, Maquiavel, segundo ele, os principados e ducados deviam continuar existindo mais, cada um uma autonomia, cada reino ser autônomo. Não. Segundo Maquiavel, dentro desse contexto de efervescência política, dentro desse contexto de fragmentação, o que ele propôs? A desestruturação de todos esses principados e ducados. Quando ele... Século XVI. Quando ele vai propor, início do século XVI, quando ele vai propor a desestruturação desses principados em detrimento não de vários estados independentes entre si, mas de um estado autônomo, laico, os indivíduos. Porque uma vez um estado governado por vários indivíduos, esse estado não é unificado por vários gênios. De um Estado governado por vários indivíduos, ou enquanto príncipe do Estado governado por um indivíduo só. E aí é que está a proposta dele, é a desestruturação desses principados e ducados, em detrimento não de vários, cada qual a sua maneira, a sua moda, não, em detrimento de um só governante. E quem seria esse governante? O príncipe, que viesse governar através da forma republicana. Bom, governar da forma republicana para o Maquiavel significa dizer que o cidadão dentro de uma república ele deve ser livre. Segundo, o Estado republicano deveria, segundo Maquiavel, conceder dentro daquele contexto de efervescência política, de guerrilha, de desavença política, de guerras entre pecados, o Estado deveria conceder ao cidadão o direito dele portar armas. Segundo, portar armas. Com que finalidade? Para defender a sua família. Terceiro pilar, na qual o príncipe deveria estar com seu olhar antenado no que diz respeito ao seu sistema republicano. O príncipe ele deveria ter em mente o quê? A visão de que o Estado que não se expande se definha, ou seja, conquista. O príncipe deveria ser um conquistador. Ao mesmo tempo que ele deveria ser um conquistador, o príncipe deveria ser também um gerenciador de conflitos. Está claro isso para vocês, pessoal? Pessoal, está claro isso para vocês? Pois bem. Segundo Maquiavel, a política deveria ser autônoma e laica, ou seja, a república deveria ser uma república laica. Laica e autônoma no sentido de que a política deveria estar desvinculada de todas e quaisquer tendências religiosas. Laico no sentido de que deveria ser governado, no caso, a república, por uma autoridade laica, ou seja, por uma autoridade leiga, sem nenhuma interferência da religião, ou seja, sem nenhuma interferência do cristianismo. Porque até então não era isso que acontecia. Lá na Idade Média, se vocês verem, analisarem toda a trajetória do período medieval, vocês vão ver que todos os reinos governaram sob a batuta da igreja, sob a tutela da igreja. Maquiavel, quando rompe com a igreja, quando rompe com esses modos tradicionais de política vigente na Idade Média, é no sentido de que a política, Bárbara, deve ser autônoma e laica. Laico
no sentido de que é uma autoridade leiga, laica, que não tem nenhum compromisso com a igreja, que deve governar essa república. E autônoma no sentido de que, segundo Maquiavel, essa política ela deve buscar, né, uma linguagem e um método próprio. Ou seja, e essa linguagem e esse método próprio, ele deve estar desvinculado da fé e da moral convencional. Que moral convencional é essa? A moral convencional cristã. Que moral convencional é esta? A casuística, que fundamentado em Aristóteles, nada mais é do que a arte de aplicar leis morais. Tá claro isso, gente, para vocês? Oi? Volta na política autônoma. É autônoma no sentido de que deve ser o Estado, ou seja, a República, governado por uma autoridade desvinculado da igreja. Ou seja, ele não deve estar amarrado, atrelado, ou seja, ele não deve governar no sentido de ele deve estar ali para atender às necessidades da igreja. Não. Ele não deve governar segundo os moldes, segundo as determinações da igreja. Ele deve governar segundo as necessidades e sempre antenado às necessidades do povo. Ele não deve visar os valores da igreja, mas ele deve visar os valores convencionais da sociedade da época. Nesse sentido que ela é laica. Agora, no sentido de que ela é autônoma, por quê? Porque ela visa buscar uma linguagem e um método próprio. E essa linguagem e esse método próprio devem estar desvinculados da fé e da moral convencional. Que moral convencional é essa, o Bruno? Essa moral convencional é a casuística, que fundamentado em Aristóteles, né, que era quem dava as cartas até então, né, a casuística é a arte de aplicar leis morais. Mas ao mesmo tempo que ela é laica e autônoma, né, Maquiavel quem vai falar política realista e utilitarista. Ou seja, ela é realista e utilitarista no sentido de que o Maquiavel, o príncipe deveria partir de uma realidade histórica dos fatos para operar a própria história. Ele deveria, em outras palavras, estar antenado no que estava acontecendo, para que a partir daí, dos acontecimentos, ele pudesse agir, né, de forma a transformar estes acontecimentos. É nesse sentido que ele é realista. E diz aqui, ó, realidade histórica sempre pautando ou pautado que tem mais utilidade para a obtenção e a manutenção do poder. Que é o que tem de mais utilidade para a manutenção, a obtenção do poder? Alguém se arriscaria a dizer? O que é que tem de mais útil? É governar, segundo Maquiavel. É governar, segundo de forma a colocar ordem onde há o estabelecido. Para colocar ordem onde estabelecido, né, o Maquiavel vai utilizar, segundo Maquiavel, o príncipe deve utilizar de vários artifícios. Dentre esses vários artifícios nos quais o príncipe deve lançar mão é o da virtude e o da fortuna. O da virtude e o da fortuna. Virtude aqui para Maquiavel não está associado a qualidades morais. Não são qualidades morais. Virtude aqui e fortuna para o Maquiavel estão diretamente ligados à ética, ou seja, ao comportamento, à postura que o príncipe deve adotar para o quê? Para fazer com que o poder ele seja mais útil no que diz respeito à sua obtenção e à sua manutenção. Fazer com que o poder ele seja mais útil, mais eficaz no que diz respeito à sua manutenção e à sua obtenção. Segundo Maquiavel, gente, o que é a virtude? Como eu disse, não são qualidades morais.
Não. Segundo Maquiavel, uma linguagem simples, para que vocês possam entender. Temos um conflito estabelecido. Principados e ducados estão quebrando o pau. Um está querendo dominar o outro. A sociedade civil, né, ela se encontra em estado de caos. Por quê? Porque as guerras civis estavam acontecendo constantemente. E aí? Para que serve a virtude para o príncipe? Segundo Maquiavel, Ana, a virtude deve ser a capacidade que o príncipe tem que ter de detectar o conflito. Isso é virtude. O príncipe, para o Maquiavel, ele tem que ter essa capacidade. Há um conflito estabelecido, ele tem que ter essa capacidade, ele tem que ter esse swing, ele tem que ter essa flexibilidade para detectar esse conflito. Percebe? Segundo Maquiavel, o príncipe tem que sempre estar antenado aos acontecimentos sociais, aquilo que os súditos estão fazendo, aquilo que está acontecendo dentro dos principados e ducados. Há uma situação de conflito premente, há uma situação de conflito presente. E aí? Ele tem que ter esse swing, ele tem que ter esse golpe de vista. Carol, ele tem que ter esse golpe de vista para detectar, olha, aquilo ali é um conflito. Temos, Amanda, o estabelecimento de um conflito. E aí? Segundo Maquiavel, diante de um conflito, aí deve entrar o quê? Deve entrar a fortuna. Diante da virtude, deve entrar a fortuna. O que seria a fortuna para o Maquiavel? Fortuna para o Maquiavel nada mais é do que a capacidade que o príncipe tem que ter de gerenciar esses conflitos. Uma é a capacidade que o príncipe tem que ter de identificar, de detectar. E agora? Identifiquei, detectei o conflito. E agora, como eu vou agir? Bom, segundo Maquiavel, eu posso agir, no caso, o príncipe pode agir de várias formas. Dentre essas várias formas que ele deve e pode agir, né, está o quê? Está, primeiro, ele deve fazer uso do diálogo. Ele deve dialogar. Por quê? Porque ele deve acabar, ele deve, como mediador de conflitos, acabar com esse conflito de forma pacífica. E como que eu vou trabalhar, acabar com esse conflito de forma pacífica? Dialogando. Mas e aí? Diante dessa situação, diante de uma situação de impossibilidade do exercício, do uso do diálogo, bom, aí, segundo o Maquiavel, o príncipe ele deve adotar medidas mais severas. Na ausência do diálogo, para que haja ordem, para que haja a manutenção da paz, o príncipe, na ausência do diálogo, ele pode fazer o uso da força. Aí entra aquela questão, o príncipe Maquiavel, ele não deve ser amado? Sim, o príncipe, e é uma prioridade em Maquiavel, que o príncipe seja amado. Porém, entre ser amado e ser temido, eu prefiro ser temido do que amado. Porque amor é paixão, se perde, temor não. Sabe, gente, uma coisa é você governar a pessoa por intermédio do amor. Só diálogo, muita conversa, muito bate-papo. Sabe aquela coisa? Governa, entendeu? O seu súdito por intermédio da força, para ver se ele vai voltar a virar o calcanhar contra você. Diga, Júlio.
Na realidade, Giovana, foi uma deturpação que fizeram de Maquiavel, né? Ao atribuir a Maquiavel, a filosofia de Maquiavel, uma filosofia maquiavélica. Não. É daí que vem, porém, é uma deturpação, né? Os tradutores de Maquiavel, posteriormente, deturparam Maquiavel. Maquiavel não foi tão maquiavélico assim. Tá? O que Maquiavel queria era, dentro daquele momento histórico, desenvolver uma filosofia política que viesse servir como divisor de águas, né? Que viesse colocar ordem onde havia o caos estabelecido. E não somente isso, que viesse secularizar a política, e não sacralizá-la, mas secularizá-la. De que forma? Colocando a política, as rédeas deste Estado, ou seja, dessa república, né, colocando sob a batuta, sob a tutela de uma autoridade leiga e autônoma. O Maquiavel, ele desenvolve um estado de natureza fundamentalmente, uma antropologia fundamentalmente pessimista. O pessimismo antropológico, dentro disso que você está falando, o pessimismo antropológico em Maquiavel nada mais era do que uma visão negativa de homem, né? Para Maquiavel, o governante não pode medir esforços, nem hesitar, nem diante do dever de ser bom ou mal, conforme a necessidade. É o que eu acabei de falar. Por isso que, para ele, entendeu, no que diz respeito ao estado de natureza, o homem é mau. Ou seja, ele desenvolve uma antropologia bastante pessimista. E aí? Segundo Maquiavel, por que o príncipe deve agir desse jeito? Por que o príncipe deve fazer o uso da força na ausência, na impossibilidade do estabelecimento do diálogo? Porque, afinal de contas, segundo Maquiavel, os fins são justificados pelos meios. Os fins são justificados pelos meios. O que o Maquiavel está querendo dizer com isso? Embora essa frase você não encontrar em nenhum escrito de Maquiavel. Não, você não encontra. Está subentendido. Não está explícito lá. Os fins são justificados pelos meios. Ou os meios justificam. Não está. Pode ler a obra de Maquiavel, ou as obras dele. Os discursos, o Príncipe, a Arte da Guerra, o Mandrágoras, que é um poema. Pode ler, em qualquer escrito de Maquiavel você não vai encontrar. Está subentendido, justamente subentendido a partir do que? A partir dessa ideia de virtude e fortuna. Mas, por que os fins são justificados pelos meios? Para Maquiavel, por uma razão bastante simples e óbvia. Se para manter a paz, se para manter a ordem em detrimento do caos, se para manter a paz eu precise derramar sangue, ainda que para manter a paz eu precise derramar sangue, então para mantê-la, para manter a ordem dentro da república, eu vou derramar sangue. É aí, dentro dessa, é a partir dessa dinâmica, Bárbara, é a partir dessa dinâmica que as ditaduras no mundo inteiro, ao lerem Maquiavel e interpretarem-no a partir da realidade de cada um, né, é a partir dessa dinâmica em Maquiavel que as ditaduras vão agir ou agiram da forma que agiram. Está claro isso para vocês, gente? Como Maquiavel é atual? Todos os grandes ditadores do mundo, na atualidade, leram Maquiavel. Eles têm o Príncipe como livro
de cabeceira. Quase um manual. É um manual. É como se fosse a Bíblia dos ditadores. O que acontece dentro de uma ditadura onde está o caos estabelecido? Mas a repressão é o segundo passo. Antes há o estabelecimento do diálogo. Antes há o estabelecimento de um diálogo. Antes há um aviso. Antes há um aviso. Pode reparar em todos os modus operandi dos ditadores. Antes há um aviso. Há uma advertência. Na ausência do cumprimento dessa advertência, aí sim, há a utilização da força. Isso é Maquiavel. A aplicação da força. E na sua forma mais visceral. Está claro isso para vocês, pessoal? Essa é a filosofia política de Maquiavel. Primeiro, Maquiavel, só repetindo, propunha ou propôs um Estado republicano. Né? E esse Estado republicano deveria ser governado por um indivíduo, não por vários indivíduos. Ah, mas Maquiavel não defendia uma monarquia? Não. Como é que Maquiavel poderia defender uma monarquia ou um Estado absolutista se as monarquias nacionais só vão surgir no final do século XVII? Para Maquiavel, o príncipe, ele deveria ser um rei. Não, deveria ser uma autoridade laica, sem vínculo nenhum. Os estados nacionais até então tinham vínculos com a igreja. As monarquias até então tinham vínculos com a igreja. Pessoal, com isso eu concluo a política em Maquiavel. Muito obrigado pela atenção de vocês.